A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome. É de quem? É de quem? É do Senhor Jesus, aquele que nos amou, deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor das nossas almas, né? E que falou: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E a palavra de Deus diz que quando nós éramos inimigos dele, né, ele nos amou e fez o que ele fez. Imagine agora o que ele não fará por nós, sendo que nós o amamos também e queremos viver uma vida melhor, uma vida que agrade o seu coração, atendendo o conselho da sua palavra, fazendo a sua vontade e confiando naquele sangue derramado na cruz do Calvário para nosso perdão e a nossa salvação. Desfrutando dessa graça infinita, né? Misericordiosa, grandiosa, né? Imensurável, né? Que é do próprio Deus, né? Se fazer homem, ir à cruz e deixar-se sacrificar no nosso lugar para nos dar o direito à vida eterna. Bom, mas vamos continuar, né? Vendo o vídeo do nosso querido irmão Tiago, né, Santos, né? E ele comenta lá o vídeo da nossa querida irmã Kelly Salles. Vamos ver agora como foi, né, a recuperação dela. Veja, Deus fez uma obra maravilhosa na vida desta irmã. Vamos ver como foi que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Houve um impedimento, né? O ancião, né, que estava tomando conta daquela igreja, daquela congregação, ele simplesmente não permitiu que eu voltasse à comunhão, não que eu quisesse voltar direto à comunhão, mas não tinha um período de disciplina para depois voltar em comunhão, não. Ele me deu as instruções de eu sentar no último banco da igreja, perto da porta, e antes de acabar o culto, eu deveria sair da igreja para não ter que saudar e cumprimentar os outros irmãos, porque os outros irmãos não poderiam nem me cumprimentar pelo fato de eu estar fora de comunhão. E eu, como eu conhecia muito bem a congregação, sempre fui criada lá, eu sabia que não haveria um retorno a essa comunhão, tá? Lá é assim, quando você se batiza, quando você se converte, você se batiza nas águas, você peca, sai da igreja, quando você volta, você fica praticamente todo o resto da sua vida fora de comunhão, sentado no banco da igreja, aí você não pode tomar Santa Ceia, você não pode testemunhar, participar, como se você estivesse em comunhão com a igreja, né? E nós sabemos o quanto isso é sério, gente, porque a Bíblia diz que se você não tem comunhão com os seus irmãos, você não tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que aquilo que está desligado na terra está desligado no céu. Então é muito sério quando uma pessoa, um líder de uma igreja, desliga uma pessoa, tira ela de comunhão e realmente não dá a oportunidade dela voltar à comunhão. Na Congregação Cristã no Brasil, isso acontece mesmo. As pessoas que se desviam depois do batismo nas águas, elas têm muita dificuldade. Eu particularmente, não conheço ninguém que tenha saído de comunhão e tenha conseguido voltar em comunhão na Congregação Cristã no Brasil. E aí a minha avó, meu avô, eles ficaram muito chateados, né, com essa posição da igreja, porém eles não podiam fazer nada por mim, né? E eu fui para o mundo, aí eu descambei mesmo, fiquei no mundo onde eu estava e tudo piorou na minha vida. Quando eu decidi ser internada numa casa de recuperação, quem não assistiu o meu vídeo, que eu fui internada numa casa de recuperação evangélica, vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar direitinho esse testemunho. Então, eu fui internada numa casa de recuperação evangélica, porém era da Assembleia de Deus. Gente, quando eu cheguei na casa de recuperação evangélica, eu tinha uma mentalidade formada pela Congregação Cristã no Brasil. Então, eu achava que a Assembleia de Deus era uma seita, tá? Isso é realmente real, é verdade. Nós que estamos na Congregação Cristã no Brasil, eu na época estava na Congregação Cristã no Brasil, eu fui criada como se as outras igrejas evangélicas não fossem um caminho para o céu.
realmente a mentalidade da maioria, gente, da maioria. Lógico que a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo que está lá dentro pensa assim. Eu conheço pessoas que são da Congregação Cristã no Brasil que me cumprimentam com a paz do Senhor e me tratam como irmãos. Ok. Verdade. Mas, gente, a gente não pode negar que lá, sim, existe essa mentalidade que as outras igrejas não fazem parte do caminho que leva para o céu, que são seitas, ou seja, heresias, né, que misturam a verdade com a mentira. Eu fui para essa casa de recuperação e ali eu conheci a Assembleia de Deus e sempre o diabo utilizou disso para colocar na minha mente que eu não era salva, que aquilo ali era uma enganação, que na verdade eu não teria mais a salvação, né, porque eu havia pecado depois do batismo nas águas. Certo. Então, a Congregação Cristã no Brasil, ela colocou isso na minha mente, que realmente eu não teria mais solução para a minha vida, não teria outra chance de conversão, sendo que isso, onde fica a graça de Deus, gente? Essa mentalidade, ela cai por terra na palavra do Senhor, quando Jesus se encontra novamente com Pedro. Pedro negou Jesus depois de andar com Jesus, depois de ser batizado nas águas, depois de ter andado 3 anos com Cristo, participado do ministério. Então, Pedro é como se fosse alguém do ministério. Ele trabalhava junto com Cristo, ele andava com Cristo. E Pedro caiu, Pedro negou a Jesus, né? Caiu na fé. A palavra do Senhor diz que Pedro voltou às práticas anteriores, né? Voltou a ser pescador. Mas Jesus, no momento em que ele ressuscita, ele diz assim: avise os discípulos que eu ressuscitei e avise a Pedro, porque Pedro já não estava mais com os discípulos. Pedro já havia voltado às velhas práticas de pescador. Então, Pedro, ele é a prova viva de que existe sim o perdão, a misericórdia de Deus, mesmo que você já tenha sido batizado nas águas, mesmo que você já tenha caminhado com Cristo, feito parte do ministério. Se você cai e você se arrepende, a palavra do Senhor diz que o arrependimento gera perdão. Outra palavra que também coloca isso por terra é a palavra que o Senhor Jesus fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Então, o Senhor Jesus é questionado quantas vezes nós devemos liberar o perdão ao nosso irmão que pecou contra nós. E a resposta dele que seria 70 vezes 7. Não que ele tenha um número exato de perdão, mas ele quis dizer que você deveria perdoar sempre que houvesse arrependimento. Né? Que o nosso coração deve ser perdoador. Agora eu te pergunto, nós conseguimos perdoar mais do que Deus? Será que a palavra do Senhor vai nos dar a incumbência de perdoar 70 vezes 7, sendo que o próprio Deus só consegue perdoar uma vez? Então, a congregação cristã, ela tem essa mentalidade de que depois que você pecou, se você era batizado nas águas, você não tem o perdão de Deus, você tem muita dificuldade de entrar em comunhão com a igreja. Isso, gente, é totalmente fora a palavra de Deus. Mas no momento, no tempo em que eu vivia isso, eu não sabia disso, né? Eu não tinha tanto conhecimento da palavra do Senhor. Então o inimigo usou muito isso na minha mente, para colocar na minha mente que eu não era salva, que eu não tinha salvação, que eu estava ali perdendo meu tempo na igreja. Por muitos anos eu vivi dentro da igreja, convertida, mas o diabo usava, sim, desses pensamentos para me atacar. Mas, conforme eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui conhecendo o amor de Deus, eu fui percebendo que Deus, ele é muito melhor do que nós. Nós somos infinitamente piores do que Deus. O nosso coração é podre, perto do coração amoroso do Senhor Jesus. Se uma pessoa peca contra mim, eu perdoo ela, e ela peca de novo contra mim, e eu continuo perdoando ela, eu não devo achar que Deus, ele é pior do que eu, que ele não vai conseguir me perdoar, que ele só vai conseguir me perdoar uma vez, enquanto eu consigo perdoar o meu irmão 70 vezes 7. Isso é impossível, né? E nós sabemos que Pedro, depois de ter negado Jesus, foi perdoado. Jesus, sabendo de tudo isso que se passava na minha mente, no meu coração, ele reservou o batismo com o Espírito Santo para mim na casa de recuperação. Então, foi no momento onde eu realmente achava que não havia perdão, que eu estava ali perdendo o meu tempo, que eu estava ali sendo enganada pela seita, né, Assembleia de Deus, e o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. A partir do momento em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, foi como se fosse o segundo batismo, né? Eu recebi o perdão de Deus e recebi o amor do Senhor Jesus através do batismo com o Espírito Santo, e isso me convenceu de que Jesus realmente me amava e ele tinha uma nova história para a minha vida. Então, sim, a congregação cristã no Brasil, ela tem os seus defeitos, mas todas as denominações têm um defeito diante da palavra de Deus. Nenhuma denominação, nenhuma placa de igreja é totalmente perfeita naquilo que diz a palavra de Deus.
Então você viu a vitória que Deus deu na vida da nossa irmã Kelly? Que obra maravilhosa, hein? Então presta atenção. No livro do Apocalipse você encontra as 7 cartas. As 7 cartas dirigidas às mais diferentes igrejas. Todas elas tinham méritos, tá? Valores, tá? Mas todas elas tinham sérios problemas, tá? Entendeu? Todas elas tinham sérios problemas. Agora, o Senhor Jesus estava no meio delas, com estes problemas todos, mas o Senhor Jesus estava no meio delas, porque no meio do joio está o trigo, está o crente verdadeiro, no meio dos falsos crentes, dos falsos profetas, dos homens satanistas, entendeu? Está no meio deles. Agora ela faz uma defesa da Congregação Cristã do Brasil, ela aprecia a Congregação Cristã do Brasil, ela aprecia os seus cultos, eu também. Agora, veja bem, presta atenção, todas as igrejas têm problemas, mas não conheço uma que, veja, tem um nome muito bonito, Congregação Cristã do Brasil. Você passa de ônibus em frente, né? Ou lá na roça você passa montado num cavalinho e olha o templo, está escrito Congregação Cristã no Brasil. Você pensa, opa! Aí dentro tem uma comunidade cristã. Você entra lá dentro, olha, na tribuna está escrito em nome do Senhor Jesus. Puxa vida, né? Atrás, na parede, né? Está escrito em nome do Senhor Jesus. Para o camarada, no momento mais solene do culto, no meio da pregação, expulsar do templo, aos gritos, fora daqui, você caiu da graça, você perdeu a alma, você não é das minhas ovelhas, aqui não é mais teu lugar. Uns camaradas que meteram na cabeça do povo que eles eram a boca de Deus na terra, né? Que a palavra de Deus não está na Bíblia, estava na boca deles. Eles eram portadores da revelação de Deus, não a Bíblia. A Bíblia usada apenas como para dar fundamentação às suas pregações, falsas pregações, às suas mentiras. Usurparam o título, né, que consagrou-se no cristianismo ao longo dos séculos, que a Bíblia é a palavra de Deus, a Escritura é a palavra de Deus. Eles usurparam esse conceito, né, enfiando na cabeça da Irmandade o conceito de que o que eles falavam era a palavra de Deus, não a Bíblia. Enfiaram na cabeça da Irmandade que a palavra viva vinda dos céus era a revelação na boca deles e que a Bíblia era a letra morta, inútil, imprestável, entendeu? Agora, eu pergunto para você, qual igreja fez isso? Qual é a igreja? E conseguiu, nos últimos 80 anos, talvez até mais que isso, né, esconder ensinamentos secretos que formam um livro secreto, que eu, no ano 2000, comecei a debulhar isso, mexer com isso, lá no canal Reforma do Adão, né, discutindo estas coisas, lista secreta, porque no ano 2000 descobri que praticavam listas secretas de ensinamentos. Para mim, a única organização religiosa que conseguiu manter por 60, 70 anos, escondida do povo, seus ensinamentos secretos. Você, veja, as seitas estão aí, os mormons, você quer saber o que eles acreditam? Você vai na loja deles e compra lá Pérolas de Grande Valor, né? O livro dos mormons, você compra, leva para casa, estuda, lê e fica sabendo. Na internet aí, tem textos e vídeos explicando o que eles acreditam. As testemunhas de Jeová, não preciso nem conversar muito sobre elas, pois elas vêm aí na porta da sua casa, bate lá, né? Para você vai atender, eles vão te dar até revista de presente para mostrar a você o que eles acreditam.
A congregação fez diferente, incrivelmente diferente. Então, entre as seitas, a congregação cristã é a maior das seitas diabólicas. E eles passaram 80 anos cometendo o maior dos crimes cometidos contra a humanidade. Por quê? Porque Hitler, por exemplo, que foi um dos grandes matadores, assassinos da humanidade, ele fez isso no nome dele, né? Por quê? Porque ele queria a Alemanha como nação líder no mundo. Ele tinha um projeto e fez isso no nome dele. Diferente destes homens que fizeram no nome do Senhor Jesus. Dentro de um templo, congregação cristã, com 2 placas dizendo em nome do Senhor Jesus. Eles então emporcalharam o nome do Senhor Jesus. E está tudo escondido até o dia de hoje, tá? Eles estão tratando, né? Aí, ó, veja o que fala aí o Marsola, né? Guarda isso. Quem não guardasse aqui para nós, falando a servos de Deus, fazendo isso. Ele está tratando isso de maneira oculta. Tem ensinamento em 2016 que não existe pecado de morte, ensinamento em 2017 que a Bíblia é a palavra de Deus, não é letra morta, mas está tudo escondido. Por quê? Porque eles não querem confessar os seus crimes. Tá? E o segundo na hierarquia, o Salvador, ele está dizendo que quem criou o pecado de morte foi você, foi eu. Há um costume antigo no meio da Irmandade, quando alguém cai num pecado grave, por exemplo, como o adultério. Então, às vezes comentando um com o outro, conhece o irmão fulano? Conheço. Então ele pecou de morte. Ah, pecou de morte? É. E a esposa dele, a esposa daquele, e aquela moça, pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanha grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Porque nós somos linguarudos e vivemos metendo a língua na vida das pessoas. Então, são quadrilheiros, assassinos, uma organização nacional e internacional que mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias. E os crimes estão ainda acontecendo. E os crimes ainda estão matando almas e destruindo famílias. Para o vídeo por aqui, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Peço que se inscreva no meu canal e divulgue os meus vídeos. Na paz. Um beijo nos vossos corações. Seguinte, entrem no Google e digitem a maçonaria e o bode Bafomé. E aí os irmãos irão comparar as figuras e verão que são as mesmas. E aí então o Senhor mostrou que 1 ano após eles terem recebido esta ordem de Satanás, essas novas Bíblias começaram a chegar nas congregações.